Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Aqui nós discutimos estratégias, damos várias dicas e entregamos muito conteúdo. Tudo para facilitar a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Eu sou o Rafael Aguiar e agora eu quero abordar com você um tema que é um dos mais cobrados pela banca, tá bom? Qual é esse tema, Rafa? Do que você está falando? Eu estou falando do tal processo legislativo. É claro que dentro dessa disciplina, dentro do processo legislativo, existem vários aspectos importantes, mas agora, nesse vídeo, a partir desse momento, eu vou tratar com você mais especificamente daquela parte inicial do caminho que uma norma percorre antes de se tornar, de fato, uma lei, né? E aqui eu me refiro à lei em sentido amplo, beleza? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente entende por processo legislativo? O que se entende por processo legislativo? Qual seria o conceito disso? Bom, o processo legislativo nada mais é do que o regramento procedimental que está previsto lá na Constituição da República para que sejam elaboradas as espécies normativas, ou seja, é o trajeto que deve ser observado para que uma espécie normativa seja válida e eficaz. Tá? E quais seriam as tais espécies normativas? São aquelas lá previstas no artigo 59 da Constituição. De quem que eu estou falando? Eu estou falando das emendas à Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, das leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Só um parêntese, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou focar única e exclusivamente no processo legislativo das leis complementares e das leis ordinárias. Beleza? Tranquilo? Bom, então, voltando ao nosso tema de hoje, por que é importante? Ou seja, por que eu considero esse tema muito importante e por que você precisa entender como funciona esse processo legislativo? Porque, além do fato de que o examinador adora perguntar sobre o assunto, né? Quando você tem conhecimento do trâmite correto da formação das leis, fica muito mais fácil você identificar, você visualizar eventual inconstitucionalidade, né? E aqui, isso que eu acabei de falar já mostra o porquê da banca se valer tanto desta temática, não é mesmo? Então, ou seja, aqui você já percebe que esse conteúdo, tá, pode ser cobrado tanto como uma questão dissertativa, como no tema da sua peça prática. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Pera, só um gole d'água aqui, ó. Então, voltando aqui, ó. Quando a gente estuda lá o controle de constitucionalidade, a gente aprende que os tipos normativos, eles podem apresentar duas espécies de vício, né? O vício material e o vício formal, beleza? O vício material é aquele ligado ao conteúdo propriamente dito da espécie normativa, ou seja, ele diz respeito à matéria tratada, tá? Já o vício formal, ele diz respeito ao processo de formação da lei, ou seja, ele diz respeito ao processo legislativo. E o vício, nesse caso, ele pode se ligar, por exemplo, à fase de iniciativa do projeto de lei, que seria o tal vício formal subjetivo. Ou ainda, esse vício pode ser ligado àquelas outras fases do processo de elaboração da lei, como é o caso, por exemplo, da inobservância do quórum de aprovação de uma lei complementar. Por quê? Porque nesse caso específico, no caso da lei complementar, a gente sabe que é preciso, é necessário a aprovação pela maioria absoluta dos membros do legislativo, o que caracteriza um vício formal objetivo. Inclusive, todos esses detalhes fizeram com que o poder constituinte fixasse regras de controle preventivo,
o que é feito pelo próprio Poder Legislativo, por meio das famosas comissões de Constituição e Justiça, né? Dependendo da situação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, enfim, depende muito de cada casa, tá? Mas esse controle preventivo feito aí pelo Legislativo, ele pode ser realizado por essas comissões, em regra, comissões de Constituição e Justiça, mas ele também pode ser realizado pelo Poder Executivo, tá? No caso, por exemplo, em que o projeto de lei venha a ser vetado pelo presidente da República. Aqui é um exemplo de controle preventivo realizado pelo próprio Poder Executivo, tá? Aí você vai me fazer uma pergunta. Tá bom, Rafa, beleza. Mas e o Poder Judiciário? Será que ele também exerce o controle preventivo de constitucionalidade? Resposta: sim. O Poder Judiciário também pode realizar o controle prévio, tá? Mas, quando eu me refiro à hipótese de controle prévio feito pelo Poder Judiciário, eu me refiro, na verdade, a uma hipótese excepcional, tá? E um grande exemplo que a doutrina costuma trazer aí dessa espécie de controle é aquela hipótese em que um deputado federal ou um senador, ele impetra um mandado de segurança justamente para combater algum desvio procedimental ali durante o trâmite da elaboração da lei. Tá? Sei lá, um projeto de lei que é de iniciativa, sei lá, da competência exclusiva do próprio Poder Judiciário, mas que teve o pontapé inicial dado pelo chefe do Poder Executivo, tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, o STF costuma dizer que essa é aquela hipótese clara de violação ao devido processo legislativo, que é um vetor constitucional. Tá bom? Esse é um caso clássico aí que a doutrina traz e que o Supremo já avaliou, tá? Então, fica a dica, porque isso pode ser questionado aí na sua prova, hein? Já pensou a banca atrás dessa hipótese de um mandado de segurança como hipótese de controle prévio de constitucionalidade por conta de um parlamentar que pretende impugnar um ato normativo que teve violado a iniciativa? Enfim, interessante, né? Porque isso pode ser perfeitamente cobrado. Pode ser a sua peça prática. O mandado de segurança é a peça mais cobrada. Não é mesmo? Até hoje, né, foi a peça mais cobrada, então isso tranquilamente pode ser cobrado. E aqui seria uma hipótese bem específica, bem especial e bem bacana. Mas, como você está acompanhando aqui, você já saberia a resposta e aí ficaria tranquilão, ou tranquilona, certo? Bom, então, só para ficar registrado também, a gente não pode esquecer que existe o controle posterior de constitucionalidade, que é aquele, né, em que o ato normativo impugnado, geralmente uma lei, ele já foi promulgado, ele também já foi publicado, e aí o processo legislativo já acabou, tá? Essa espécie de controle, né, esse controle a posteriori, ele é feito pelo Poder Judiciário, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, superado esse ponto aqui, esse breve resumo sobre controle de constitucionalidade, a gente precisa saber, ou melhor, a gente precisa enxergar um traço mais geral, assim, mais genérico do processo legislativo das leis ordinárias e complementares, tá? E o fato é que o procedimento referente tanto às leis ordinárias como às leis complementares, ele possui 3 etapas, tá? Basicamente, 3 etapas. Ou seja, primeiro, a fase de iniciativa, tá? Segundo, seria a fase constitutiva e terceiro, nós teríamos a fase complementar, sendo que cada uma dessas fases ainda pode ser subdividida, tá? Só que hoje aqui nesse vídeo agora, nessa live, eu vou focar especificamente na fase inicial do processo, tá? Mais especificamente na fase de iniciativa, principalmente no que diz respeito à iniciativa privativa, ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre a fase de iniciativa. Bom, no que diz respeito à fase de iniciativa, essa primeira etapa do processo legislativo, que é a fase de iniciativa, ela está ligada ali com o passo inicial do procedimento, né? O pontapé mesmo, o pontapé inicial, tá? O primeiro chute do jogo, tá? E aqui, como regra geral,
e é um regramento geral, a Constituição da República estabelece o seguinte, que a iniciativa das leis complementares ou mesmo das leis ordinárias, ela cabe a qualquer deputado federal, a qualquer senador da República, a qualquer comissão, seja ela da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou ainda uma comissão do Congresso Nacional. Ela também cabe ao presidente da República, ela cabe ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, cabe ainda aos demais tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e, por fim, mas não menos importante, ainda cabe aos cidadãos, desde que observados alguns requisitos específicos ali. Tá bom? Beleza? E essa regra geral é bem simples, né? É tranquilona, né? E aí, bom, também essa regra geral dificilmente vai ser cobrada, porque aqui surge o X da questão. Será que a banca vai fazer alguma pergunta sobre a regra geral de iniciativa? Eu creio que não. Eu creio que não. Por quê? Porque é uma regra tranquila, está escrito na Constituição de maneira explícita, não teria nenhuma dificuldade minimamente relevante ali para você ter que exercer o raciocínio jurídico, é tranquilo, né? Então, dificilmente a regra geral vai ser cobrada na sua prova. Mas você precisa saber, de qualquer forma, tá bom? Só que, além disso, a gente ainda tem uma outra regrinha, que também é tranquila, mas que também eu preciso falar aqui para vocês, que é o que se chama de iniciativa concorrente. Ou seja, algumas matérias, tá? Algumas disciplinas, elas podem ser veiculadas por meio de projeto de lei em que a Constituição, a própria CF, atribui a competência para mais de uma pessoa ou para mais de um órgão, né? No que diz respeito ao início do processo legislativo, tá? Como assim, Rafa? Dá um exemplo. Claro, vamos lá. Por exemplo, um projeto de lei que trate sobre trânsito e transporte. Nesse caso específico, um projeto de lei de trânsito e transporte pode ser, sei lá, pode ter sido iniciado por um deputado federal, né? Pode ser mesmo, sei lá, ter sido iniciado pelo presidente da República, ou mesmo por uma comissão, sei lá, comissão de transporte do Congresso Nacional, tá bom? Então, tranquilo aqui, né? Tranquilo. Essa é a hipótese que eu acabei de falar, é a hipótese de iniciativa concorrente, tá? É uma regra tranquila, né? Então, assim como a regra geral, e justamente aqui, por se tratar, querendo ou não, de algo relativamente fácil, né? Também acredito eu que não é o tipo de coisa que o examinador gosta de explorar e por isso dificilmente ele traz isso na prova, ou até agora dificilmente ele apresentou uma questão tão simples assim na segunda fase da prova da OAB Constitucional, tá bom? E aí você vai falar assim, pô, Rafa, tudo bem, então o que é que a banca vai perguntar sobre o assunto? O que é que o examinador vai questionar lá na minha prova a respeito do processo legislativo nessa fase de iniciativa que você falou que é tão importante? Vamos lá. Um ponto muito explorado nas provas diz respeito à iniciativa privativa. E o que significa isso, Rafa? O que significa isso? Significa que algumas leis são de iniciativa exclusiva de determinadas pessoas ou de determinados órgãos, sendo que o processo legislativo ele só pode ter início se tais pessoas ou se tais órgãos estrearem o processo, se esses órgãos ou se essas pessoas iniciarem esse processo, tá? Se essas regras não forem observadas, ou seja, se isso for violado, a gente vai estar diante daquilo que a doutrina chama de vício formal de iniciativa, o que caracteriza uma inconstitucionalidade. Opa! Agora o negócio está ficando mais interessante, né? Aí você vai me dizer o seguinte, Rafa, mas essa regra aí é tranquila, né? Você está falando de vício formal de iniciativa porque existem algumas matérias que são de iniciativa exclusiva de determinadas pessoas ou órgãos. Tá bom, é tranquila essa regra. Sim, a regra é realmente simples, tá? Mas aí eu pergunto para você, quais são as matérias que são de iniciativa reservada? E mais, quem são as pessoas ou os órgãos que têm essa atribuição? Agora complicou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, só repetindo aqui, você fala que a regra né, da competência de iniciativa é tranquila, mas aí eu te retruco perguntando o seguinte:
quais são as matérias que são de iniciativa reservada? E ainda, vou além, quem são as pessoas ou os órgãos que têm tal atribuição? Bom, vamos lá. A primeira pessoa que ia ser analisada é o presidente da República. Ô louco, Rafa, é isso mesmo. Por quê? Porque o artigo 61, parágrafo 1º, lá da Constituição, ela estabelece o seguinte, pega esse rol aí, ó. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, bem como as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou o aumento da remuneração de tais agentes públicos. Ainda, é de iniciativa privativa do presidente as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios federais. Mais uma hipótese de iniciativa privativa do presidente da República. As leis que disponham sobre servidores públicos da União e dos territórios, o seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e até aposentadoria. Mais uma hipótese em que a iniciativa privativa é do presidente da República. As leis que disponham sobre a organização do MP e da Defensoria Pública da União, tá? E ainda as leis que disponham sobre normas gerais sobre a organização do MP e da Defensoria dos Estados, do DF e dos territórios, tá? E ainda, tem mais uma aqui, ó. É de iniciativa privativa do presidente da República as leis que dispõem sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública, lembrando que atualmente existe a possibilidade de serem extintos lá os órgãos públicos por decreto, tá? Assim como as funções ou os cargos públicos vagos, beleza? E por fim, ainda falando da competência privativa do chefe do executivo para dar o pontapé inicial lá das leis, são aquelas leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, o seu regime jurídico, o provimento desses cargos, as promoções, a estabilidade, a remuneração, a reforma e a transferência para a reserva. Nossa, Rafa, tudo isso. E onde é que está escrito tudo isso? Acabei de falar para você, lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse dispositivo é muito importante. É mesmo, Rafa? Por que você está falando que é muito importante? Porque de todas as hipóteses, de todas as hipóteses de iniciativa privativa, me parece que essa, não sei se é predileta, mas é uma das mais queridas pela banca examinadora. Beleza? E mais, de todas essas hipóteses que a gente acabou de ver aí sobre a competência de iniciativa privativa do presidente da República, uma das mais cobradas na prova, né, e não só da OAB, está até em concurso, mas na OAB principalmente, é aquela que se refere às leis que tratam da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento da remuneração desse pessoal aí, tá? Essa é, de longe, uma das regras que você não pode esquecer, ok? Beleza? Posso confiar? Então tá bom, tô confiando, hein? Outra regra importante relacionada com a iniciativa do chefe do Poder Executivo é aquela ligada lá ao campo do direito financeiro. Nossa, Rafa, direito financeiro, mas a gente está falando de constitucional. Pois é, só que o regramento sobre as leis, sobre a legislação e as hipóteses de iniciativa das leis, das normas atinentes ao direito financeiro constam da Constituição Federal. Isso, eventualmente, pode ser cobrado na sua prova. Beleza? Beleza, Rafa. Então, perceba que as leis mais importantes que tratam de orçamento público são aquelas que estabelecem o quê? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, tá? Só que essas leis, de acordo com o artigo 165 da CF, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Inclusive,
Inclusive, isso foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal, mas a Corte entendeu que o Poder Executivo tem competência exclusiva para iniciar o processo legislativo das matérias pertinentes ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos anuais, tá? Isso aconteceu no julgamento lá da ADI 1759, é isso? Deixa eu ver aqui. Lá na ADI 1759, tá? E como é que ficam os estados, o DF e os municípios nessa seara aí, né? Será que tem como a gente saber o que cada Constituição estadual fala, ou o que a lei orgânica do Distrito Federal, ou até mesmo a lei dos mais de 5 mil municípios dizem a respeito da matéria? Pior, né? Porque, veja bem, seria impossível, não vou dizer, acho que beira o impossível você conhecer as mais de 5.500 leis orgânicas, né, dos municípios aqui do Brasil, né? Só para conhecer a Constituição Federal de cabo a rabo já é difícil, imagina a Constituição Federal, todas as constituições estaduais e todas as leis orgânicas. Acho que fica inviável e impraticável. Então é óbvio que você não precisa decorar tudo isso. Como assim, Rafa? Mas você acabou de falar que é importante saber sobre a competência de iniciativa das leis que dizem respeito ao direito financeiro? Pois é, eu disse isso. Só que essas hipóteses de iniciativa reservada aqui ao presidente da República, elas devem ser observadas em âmbito estadual, distrital ou municipal. Ou seja, essas matérias devem ser iniciadas por quem? Pelos governadores dos estados e do DF e pelos prefeitos, sob pena de inconstitucionalidade formal. Por quê? Por conta do princípio da simetria e da separação dos poderes. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, dito isso, eu gostaria de fazer um alerta muito importante para você que está me assistindo, tá? Tá bom, Rafa. Por quê? Porque eu estou falando da competência do presidente da República, ou seja, do chefe do Poder Executivo, né? Para dar o pontapé inicial aí nas leis que tratam sobre esses assuntos que a gente acabou de falar. Beleza. Só que o presidente da República, ele não tem a iniciativa privativa para dispor sobre a criação de cargos públicos da administração direta de todas as unidades da federação, tá? Por quê? Nesse caso, a atribuição do presidente, ela é limitada ao âmbito do poder federal, ela é limitada ao âmbito do ente da União, né? Ou seja, ela é limitada ao âmbito federal, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso é que cada estado, o Distrito Federal e cada um dos municípios, eles precisam observar a regra de iniciativa exclusiva, tá? Só que por meio dos respectivos chefes do Poder Executivo, ou seja, governadores e prefeitos. Joia? Beleza? Princípio da simetria aqui, tá? Tranquilo? Então, aqui a gente encerra essa análise aí relacionada com os chefes do Poder Executivo, que eu digo e repito, é muito importante você saber dessas regras, porque essas regras costumam ser cobradas na sua prova. E elas podem ser cobradas tanto como uma peça prática, eventual ADI, que pode ser questionada, porque há vício de iniciativa, já que não foi observado a competência do chefe do Poder Executivo, ou ainda em eventual questão dissertativa, daquelas 4 questões discursivas que vocês têm para responder. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir. Ué, não acabou ainda, Rafa, a questão da regra das iniciativas? Lógico que não, eu só falei do chefe do Poder Executivo. Agora a gente vai dar uma analisada ali nas regras de iniciativa reservada ao Poder Judiciário. Opa, é mesmo? Por quê? Porque o artigo 96, inciso 2 da Constituição, determina que compete privativamente ao STF, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao respectivo poder legislativo, isso é, ao Congresso ou à Assembleia, né, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que sejam vinculados a eles, ainda a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, né, onde existir, tá? A criação e extinção dos tribunais inferiores e ainda a alteração da organização da divisão judiciária, tá? Mas se você parar para pensar, né, e der uma olhadinha lá no artigo 96 da Constituição,
né, o inciso 2, no caso aqui, você vai saber e você vai ver que é tranquilo aquele rol ali que estabelece a competência do Poder Judiciário no que diz respeito à iniciativa do processo legislativo. Então é tranquilo, né? A iniciativa do Judiciário eu acho que é a mais fácil, tá? Acho que é mais fácil porque está explícito, tá? Está explícito lá e não tem muito o que discutir, tá? Mas antes que eu me esqueça aqui, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, ainda existe uma previsão lá no artigo 93 da CF, tá? De que o Estatuto da Magistratura, ele será uma lei complementar, e essa lei complementar é de iniciativa do STF. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, tá? Porque a gente ainda tem o Poder Judiciário, na verdade, é só isso, mas a gente ainda vai falar aqui da iniciativa reservada aos tribunais de contas, das Cortes de Contas, beleza? Por quê? É que o artigo 73, o artigo 73 da Constituição, determina que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão integrante do Poder Legislativo, né, ele vai exercer as atribuições que estão previstas lá no artigo 96 da Constituição, né, naquilo que couber. E como a gente acabou de ver, o artigo 96, principalmente o inciso 2 da CF, ele traz um rol de matérias de competência dos tribunais. Então, dessa forma, a gente pode dizer que compete ao Tribunal de Contas, por exemplo, propor ao Legislativo os projetos de lei que dizem respeito àquelas matérias enumeradas lá no artigo 96 que eu acabei de falar. Ah, Rafa, como assim? Dá um exemplo. Dou, claro, sei lá, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas da União, a fixação dos subsídios dos respectivos membros, enfim, essas coisas que são claras aqui, né? Fica bem claro, é só você ir lá no 96.2 e verificar aquilo se aplica também aqui à Corte de Contas, tá? Inclusive esse entendimento, ele deve ser estendido para os demais tribunais de contas. Eu me refiro aqui aos tribunais de contas do Estado, os tribunais de conta dos municípios e aqui os tribunais de contas, porque o Tribunal de Contas dos municípios é o seguinte: tem o Tribunal de Contas do município, que é um órgão do Legislativo Municipal, que, salvo melhor juízo, só existe em São Paulo e no Rio de Janeiro, e tem os Tribunais de Contas dos municípios, que é um órgão vinculado à Assembleia Legislativa, tá? Então, muitos estados, ou alguns, eles têm o seguinte: tem o Tribunal de Contas do Estado, né, responsável ali pelo controle do Estado, e tem o Tribunal de Contas dos municípios do Estado tal, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Só que, além das matérias de competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados, a gente não pode esquecer, né, que a Constituição ainda fixou alguns assuntos exclusivos da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso mesmo. Então, mesmo o Poder Legislativo também tem algumas matérias que só ele pode dispor, tá? Por quê? Por exemplo, a iniciativa de lei para fixação da remuneração dos ocupantes de cargos, empregos ou funções nessas duas casas legislativas é competência exclusiva delas. Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 51, inciso 4, e no artigo 52, inciso 13, os dois da Constituição Federal. Tá bom? Beleza? Aí você fala, tá bom, Rafa, eu entendi toda essa parte de iniciativa privativa, só que eu tenho uma dúvida aqui. Se essas matérias dependem de um órgão específico para dar o pontapé inicial do processo legislativo, seria possível que um parlamentar, por exemplo, um senador, ou um deputado, ou mesmo vereador, se a gente estiver diante do processo legislativo municipal, seria possível que esse parlamentar fizesse uma proposta de emenda ao projeto de lei de iniciativa, sei lá, do chefe do Poder Executivo? Será que isso é cabível? Se a gente considerar que o parlamentar ele não pode iniciar o projeto de lei, será que ele poderia emendar esse projeto de lei? E a resposta nua e crua para essa pergunta é que sim, é possível a emenda parlamentar nesse tipo de projeto de lei. Mesmo que ele não tenha iniciativa, Rafa, mesmo que a iniciativa não seja dele. Porém, a gente precisa observar dois requisitos. Quais deles?
O primeiro deles é que essa emenda parlamentar, ela precisa ter a famosa pertinência temática com o projeto original. Claro, né? Não dá para fazer uma emenda com algo que não tenha nada a ver com o projeto inicialmente proposto, tá bom? E o segundo requisito é que um eventual dispositivo que foi introduzido ali por essa emenda, ele não pode gerar aumento de despesa no processo original. E por quê, Rafa? Porque isso decorre de uma interpretação do artigo 63, incisos 1 e 2, lá da CF. Beleza? Legal, Rafa, entendi a questão da emenda, né? Observados esses dois requisitos, não tem problema. Mas, supondo que um projeto de lei que deveria ter sido proposto pelo governador acabe sendo proposto por um deputado estadual. Bom, tem o vício de iniciativa, tá bom. Só que esse projeto de lei era tão bom que o governador, ele recebe esse projeto e o que ele faz? Poxa, esse projeto de lei está muito bom, eu vou sancionar. E aí ele acaba promulgando a lei. Como é que fica esse caso? Ou seja, o que eu quero dizer, em outras palavras, a pergunta é a seguinte: será que é possível a sanção do chefe do Poder Executivo como ato que convalide o vício de iniciativa? Resposta: negativo. Não. Não é possível. Não, Rafa, não. Inclusive, o STF já decidiu nesse sentido. Então, não é possível que a sanção, seja ela do presidente da República, do governador ou do prefeito, convalide um vício de iniciativa. Beleza? Tranquilo até aqui? Entendemos tudo sobre o processo legislativo? Deu para entender e fixar aí as regras de iniciativa do processo legislativo, dessa fase inicial? Eu espero que sim, tá? Então, caso você tenha curtido, eu peço para que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ative as notificações e me ajude a espalhar algumas dicas do direito constitucional para aqueles que, assim como você, também estão se preparando para a segunda fase da OAB, na melhor matéria que é direito constitucional, não é mesmo? Então, por esse vídeo, eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até o nosso próximo encontro.